A paz do Senhor, amado ouvinte, todos os seguidores desse canal, o canal de Jesus. Não siga a mim, siga Jesus. Esse canal pertence a Jesus. Eu sou apenas um instrumento aonde o Senhor me ordenou a falar os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, inspirado por Moisés. Diz a palavra do Senhor que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e Deuteronômio. E diz a palavra do Senhor, diz para Deus: se o Senhor quer me usar, dá-me sabedoria e conhecimento da tua palavra. E isso o Senhor Jesus tem me dado grandemente. Então, amado católico, amado servo de Deus evangélico, se você quer conhecimento, peça a sabedoria do Senhor que Ele vai te dar, porque Ele tem me dado cada dia sabedoria. Então esse canal não pertence a mim. Eu gravo live também ao vivo e digo a mesma coisa: não siga a mim, porque eu não posso te salvar, eu não posso te curar, eu não posso te libertar, eu não posso te dar saúde, eu não posso abençoar sua família, mas Jesus Ele pode, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o Senhor Jesus tem me abençoado grandemente. E no estudo passado, diz a palavra do Senhor que eu dei, foi em Gênesis 46, onde Jacó e toda a sua família desce para o Egito, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor: Jacó, que é Israel, partiu para a terra do Egito, saindo de Canaã, e ofereceu sacrifício ao Deus do seu pai Isaque. Diz a palavra do Senhor, ali Jacó, que é Israel, ofereceu sacrifício ao seu pai Isaque. E diz a palavra do Senhor: então disse Deus para Israel: eu sou o Deus do teu pai, o Deus do teu pai, não temas, desce para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, diz a palavra do Senhor. Eu estou dando um resumo do 46 para que você, amado irmão, venha compreender o que vai se dizer no 47. É por isso que sempre nos meus estudos eu dou um resumo rápido da lição passada, que foi o 46, para que você possa entender no capítulo 47, porque eu dou estudo em capítulo, as referências que tiver no capítulo, eu falo aí de capítulo em capítulo, eu estou dando os estudos. Então, para que você venha compreender no capítulo que eu vou dar o estudo, que é o de hoje, no 47, você precisa um pouco compreender o que diz no 46. E diz a palavra do Senhor, ali Jacó, que é Israel, Deus falou com ele: desça para a terra do Egito. Eu estou dando o resumo do 46, desça para a terra do Egito, que lá eu vou te fazer, Deus dizendo para Jacó, te prosperar grandemente. Ali Jacó com toda a sua família que estavam lá, porque os seus irmãos retornaram de volta para Canaã para buscar o seu pai. E depois ali se arrumaram tudo e foram a caminho ali onde o faraó liberou os seus carros, liberou os mantimentos para que eles viessem suportar a fome no caminho de Canaã para o Egito. Ali deu muito mantimento, ofereceu os carros, muito alimento para que eles viessem comer na estrada até chegar no Egito. Faraó, ele usou de benevolência, de amor, de bondade para o seu pai de José, e para os seus irmãos e suas descendências. Então desceram ali Israel com toda a sua família ali para o Egito, diz a palavra do Senhor. O único que não desceu para o Egito, que foi Raquel, porque ela já era falecida, e Bila também já era falecida, não desceu para o Egito. Mas Benjamim, Jacó e todos os seus irmãos desceram para o Egito, porque José já vivia no Egito, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor: desceram todos para o Egito, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Rubem e seus filhos desceram para o Egito. Simeão e seus filhos também desceram para o Egito. Levi também com a sua família, Judá também com a sua família, Issacar e Zebulon também com a sua família. Esses todos que eu acabei de ler, eles eram filhos de Lia, diz a palavra do Senhor, aonde junto
e viva entre Raquel e Lia só era Lia. Diz a palavra do Senhor que era irmão, que Raquel já era morta, e Bila, irmã de Zilpa. E ali diz a palavra do Senhor, são esses os filhos de Lia, diz a palavra do Senhor, e os filhos de Gade também, e Assé, diz a palavra do Senhor, que eram Gade e Assé, eles eram filhos de Zilpa, que era serva de Lia, diz a palavra do Senhor. E os filhos de Raquel, que era José e Benjamim. Raquel já era morta, José já vivia no Egito desde os seus 17 anos, e Benjamim, aonde desceu também para o Egito, que vivia em Canaã, diz a palavra do Senhor. São esses os filhos de Raquel, que é José e Benjamim. Também desceu para o Egito os filhos de Dan e os filhos de Naphtali, diz a palavra do Senhor, também desceram para o Egito junto com a sua família, que tanto Dan como Naphtali, eles eram filhos de Bila, que Bila já era morta, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos seus filhos, e as mulheres dos seus filhos de Jacó, e todos as suas descendências, eram 66 pessoas, diz a palavra do Senhor, e que desceram para o Egito eram 2, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70, aproximadamente 70 pessoas, aonde desceram para o Egito. Agora eu vou falar um pouquinho do resumo, encontro de José com seu pai. Ali Jacó, que é Israel, mandou Judá e avisar para José que ele já estava localizado na terra de Gaza. Ali Judá foi ali com José, falou para o seu irmão, e ali diz a palavra do Senhor, José se aprontou, subiu no seu carro para Gósen, ali onde todos estavam acampados, e viu seu pai e correu, abraçou seu pai, beijou o pescoço do seu pai, e ele ficou muito alegre, porque ele sabia que ele teve mais uma vez um encontro com seu pai. E ali, assim como ele perdoou seus irmãos, não, meus irmãos, não fique magoado não, porque foi projeto de Deus, foi plano de Deus me trazer para cá, para essa terra. Foi preciso sofrer, e depois, logo após, o Senhor me honrou, e hoje vocês estão recebendo, meus irmãos, as bênçãos que Faraó me abençoou. Deus me usou para interpretar o sonho, me abençoou grandemente. Então não fique com medo. Eu amo vocês, tanto que Faraó deu seus carros, deu seus cavalheiros, deu mantimento para que eles viessem suportar a necessidade deles, que foi alimento para eles se manter, de sair de Canaã e vir para o Egito com alimento, com carro, com cavalheiros também, onde vinham ali naqueles carros ali de Faraó, diz a palavra do Senhor. E ali teve o encontro de José com seu pai, diz a palavra do Senhor. E disse ali José para os seus irmãos, vocês, quando se chegar perante Faraó, vocês dizem que vocês são homens trabalhadores, homens de gado, homens de rebanho, homens que são trabalhadores, homens honestos, homem que pode trabalhar. E quando vocês chegar perante Faraó, diz que vocês querem se localizar, se colocar ali na terra de Gósen e ali fazer as tendas de vocês junto com as suas famílias e seus filhos. Tudo que José falou, ali os seus irmãos ali fizeram o que José mandou. E nesse 47 fala, Israel é apresentado a Faraó, que é o estudo de hoje. Eu dei a lição do estudo de Gênesis 46 para que você viesse compreender o 47. E nesse 47 vai ter Israel apresentado a Faraó. E José compra toda a terra de Canaã, diz a palavra do Senhor. Então Israel foi apresentado, tanto Israel como seus irmãos. Primeiro foram seus irmãos apresentados a Faraó. E ali o Faraó fez várias perguntas para eles. E logo após perguntou, cadê seu pai, para José? José diz, está lá fora. E diz assim, eu vou ler um pouco do estudo da palavra em Gênesis 47. Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos, seus gados estão aí fora.
com seus gados e com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Ali José dizendo para Faraó, e tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó, como eu acabei de falar. Então perguntou a Faraó os irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Ali Faraó perguntando para os irmãos de José, e os irmãos de José responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos, permita que habitemos na terra de Gósen, teus servos e nossa família. Então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, dizendo ali Faraó para os seus irmãos, a terra do Egito está perante ti, e o melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen, e sabe que haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Olha como Faraó, ele foi um homem abençoado, ele usou de benevolência, ele usou de amor, diz a palavra do Senhor, ele usou de misericórdia, um homem que ele não conhecia a verdade, um homem que ele adorava a Deus, mas ali ele tinha um coração bom, mais do que muitas das vezes um servo de Deus que conhece a verdade. E Faraó, ele era um homem de coração bom, e diz que vocês vão habitar para lá, e você na terra de Gósen, e vocês vão cuidar de todos os meus rebanhos e de todos os meus gados, diz a palavra do Senhor. Trouxeram-se a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó a Jacó, e abençoou Jacó a Faraó, diz a palavra do Senhor. E ali Faraó conversando ali com seu pai, perguntando, conhecia os seus filhos, né? São homens de Deus, homens de rebanho, pastores de rebanho. Esses que vocês vão habitar na terra de Gósen, e ali vocês vão ficar abençoados. E também vão cuidar do meus rebanhos e dos meus gados. E ali perguntando para Jacó, o Senhor vem de longe, né? Ali Faraó perguntando para Israel, que é Jacó, seu filho salvou a terra do Egito, o seu filho foi usado por Deus, porque eu perguntei para ele, que Deus é esse? E José disse, é o Deus dos meus pais. E ali colocou José como governador do Egito, porque ele disse que ele não via um outro homem capaz de estar na direção do Egito, um homem com sabedoria dos céus. Então foi usado ali Faraó por Deus para ajudar José e ajudar hoje que eu estou ajudando a sua família. E ali falando para Jacó, e Jacó disse, antes de Jacó orar por Faraó, perguntou, quantos anos o Senhor tem? Perguntando para o pai de José, Israel, que é Jacó. E ali Jacó disse, eu tenho 130 anos de peregrinação nessa terra, e aqui está o teu servo, né, para te agradecer pela benevolência que você teve pela vida do meu filho José, e por nos acampar também na terra de Gósen, e está nos dando fartura também, nos trouxe com fartura, mandou os seus carros, nos deu alimento para desde Canaã chegarmos à terra do Egito. Muito obrigada, eu tenho 130 anos de peregrinação, um homem já vivido na vida. E ali Jacó disse, eu posso orar por você? Falando ali para Faraó, e ali Faraó abaixou sua cabeça, né? E ali orou por Faraó, diz a palavra do Senhor. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença, diz a palavra do Senhor. E José sustentou o seu pai e a sua família grandemente. E a outra referência que fala em Gênesis 47, que eu acabei de ler, Israel é apresentado a Faraó, seus irmãos e Israel também, diz a palavra do Senhor. E nessa referência, e no 47 tem a outra referência, José compra toda a terra do Egito. Havia fome em toda a terra do Egito, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, diz a palavra do Senhor, e o povo de Canaã também, diz a palavra do Senhor. E ali chegou os egípcios ali, diz a palavra do Senhor, que moravam ali naquela redondeza ali do Egito. Ali chegou, a fome foi cruel, grandemente ali naquela terra, e ali aqueles egípcios que moravam ali na redondeza tinham seus gados.
tinha suas posses, chegou até José e disse: José, nós não temos dinheiro, governador José, nós não temos dinheiro para pagarmos o alimento para levarmos para nós, mas nós temos nosso gado, o Senhor aceita. Ali José comprou todos os gados ali daqueles egípcios ali, e ali foram retornar os egípcios. Quando acabou os mantimentos, já não tinham mais gado, voltaram, diz a palavra do Senhor, e vieram oferecer as suas terras para que José viesse comprar. E ali José comprou todas aquelas terras daqueles egípcios ali, e ainda aqueles egípcios ali se ofereceram para trabalhar ali para Faraó. Também José comprou todos os egípcios que vieram até José, porque grande a fome era, diz a palavra do Senhor. E ali José comprou tanto os gados, comprou também as terras, comprou os egípcios, fez de escravo também, porque a fome era grande. As únicas pessoas que Faraó não permitiu que foram os sacerdotes. Eles não comprou Faraó nem José as terras, e eles ainda foram ainda sustentados ali por Faraó. Por quê? Porque Faraó teve misericórdia dos sacerdotes, diz a palavra do Senhor. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo. Porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma a outra extremidade da terra. Só não os, como diz aqui, somente a terra dos sacerdotes não comprou. Ele, pois o sacerdote tinha a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam as suas terras. Por quê? Porque Faraó teve misericórdia, diz a palavra do Senhor. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes que não ficou sendo de Faraó. Por quê? Porque ele tinha Faraó, apesar de muitas pessoas pensarem que os egípcios eram má, mas Deus entrou no coração de Faraó, e ali teve misericórdia do povo de Deus, que eram os sacerdotes, aonde trabalhavam ali para Deus, diz a palavra do Senhor. Jacó viveu na terra, diz a palavra do Senhor, ali do Egito, diz a palavra do Senhor. E ali mais adiante vai falar, e diz a palavra do Senhor, que ele viveu ali na terra do Egito 147 anos de vida, e logo após ele vai morrer. Mas logo antes que ele morrer, Jacó adoece, diz a palavra do Senhor, que é no 48, e a referência também no 48, Jacó abençoa José e seus filhos, e diz a palavra do Senhor, e ele vai morrer com seus 147 anos, como diz aqui, Gênesis 47, verso 28, diz assim: Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Com certeza, já na referência mais lá na frente, a idade que Jacó vai morrer, que é o próximo estudo em Gênesis 48. E diz a palavra do Senhor, ali viveu grandemente ali Jacó. E é o próximo estudo, grandemente sendo abençoado ali por essa terra, por José, sendo abençoado por Faraó, sendo abençoado. José e Faraó só não perdoou os egípcios, mas perdoou os sacerdotes, eles eram sustentados. E Faraó e nem José não comprou as terras ali dos sacerdotes. Por quê? Porque ele viu que o Deus de José era o mesmo Deus dos sacerdotes, era o mesmo Deus do seu pai, diz a palavra do Senhor. E Jacó ele chegou no Egito com seus 130 anos, chegou no Egito ali, Jacó, quando ele tinha seus 130 anos. E ele vai falecer com seus 147 anos, mas ele ainda vai adoecer. Depois ele vai abençoar José e os filhos de José. E o próximo estudo vai ser o 48, como eu acabei de dizer. Jacó adoece. E Jacó abençoa José e os filhos de José. E que você possa continuar no estudo, que vai ser o 48. E diz a palavra do Senhor para você, amado irmãos, que você venha ser fiel. José, ele sofreu grandemente. Mas por quê? Porque era plano de Deus na vida de José, para que ele viesse suprir a necessidade da sua família, para que ele viesse suprir a necessidade dos seus pais, e para que os seus pais viessem mostrar que há Deus na vida dele. Quando tinha 130
Jacó tinha nessa idade, e ele vai falecer com seus 147 anos, mas ele ainda vai adoecer, vai abençoar ainda José e os seus filhos, e que você possa, amado irmão, confiar no Senhor. Não reclame, não murmure, está doendo, continue seguindo também os estudos. O próximo vai ser em Gênesis 47. Ainda nós temos muitos estudos ainda que eu vou finalizar em Deuteronômio, e que você venha seguir a Jesus, não siga a mim. Por isso eu te digo nesta noite, siga a Jesus.